Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Arlindo, da Unifesp, Campus São José dos Campos, e nós montamos essa apresentação para conversar sobre oportunidades de pós-graduação na região do Vale do Paraíba. Estão comigo nessa transmissão o Tiago Lamin, o Estevam Teixeira Santos e a Isabela Fernanda de Souza, que são discentes do Campus São José dos Campos da Unifesp. Então, para começar a falar sobre pós-graduação, Lamin, por favor, passa para a gente. Primeiro, a gente precisa conversar sobre como está estruturada a pós-graduação no Brasil. Então, o que se espera é que, após a graduação, um aluno, um estudante, possa se envolver em programas de pós-graduação. Vamos falar de algumas razões para isso. Mas, basicamente, existem dois grandes modelos, né? O stricto sensu e o lato sensu. Então, o stricto sensu está mais ligado à formação acadêmica, ele oferece o título de mestrado ou título de doutorado, né? E, então, ele é marcado pela defesa de um texto ao final da pós-graduação. A lato sensu, ela é marcada pela atualização profissional e uma apresentação mais prática de conhecimentos e normalmente não tem uma defesa, né, ao final do curso. Então, a lato sensu te oferece uma especialização, né? Você é especialista em alguma coisa. A stricto sensu te permite ganhar o título de mestre ou doutor, né? E a gente vai falar basicamente do primeiro, né? A gente vai falar do stricto sensu, tá? Então, sobre o stricto sensu, a gente vai falar um pouco mais sobre como ele foi construído no país, né? Então, eu passo a palavra para o Estevam. Eu vou falar um pouco da CAPES agora. A CAPES é essa fundação do MEC, né, do Ministério da Educação, e a CAPES, né, a sigla, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, a CAPES ela faz a avaliação dos cursos de pós-graduação, ela faz a divulgação da pesquisa científica, ela, podemos dizer, gerencia algumas verbas de bolsa. Então, tudo isso para fomentar a pós-graduação no país, né? Junto com a promoção, né, uma cooperação internacional, mandando estudantes brasileiros para fora. E essa é a CAPES, né? Ela faz esse gerenciamento da pós-graduação no Brasil. Citando um pouco sobre um documento muito importante do Brasil, né, que é o Parecer Sucupira, que eles é um documento, né, criado por esse Newton Sucupira, né, esse educador brasileiro, e nesse documento de 1965 ele define algumas bases da pós-graduação no Brasil, como em 2 graus, de mestrado e doutorado, que é exatamente o que hoje em dia a gente utiliza na base do stricto sensu ali. Daí a CAP, como uma homenagem ao Sucupira, né, o Newton Sucupira, hoje tem a plataforma Sucupira, onde é divulgado a avaliação de cursos de pós-graduação no Brasil. Pode continuar, Lamin. Atualmente, né, a pós-graduação enfrenta uma crise bem séria, né? Aparentemente, assim, falta interesse, né? Mas principalmente por dificuldade no financiamento, falta de perspectiva no mercado de trabalho. As bolsas, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas tem valores bem defasados. E acaba que a importância, né, da pós-graduação, né, que forma profissionais altamente qualificados, acaba ficando meio de lado, né? E mas mesmo com muitos desafios existe um certo otimismo ainda, né? Hoje em dia os valores das bolsas que a CAPES oferece são esses, né? 2.100 para o mestrado, 3.100 para o doutorado e 5.200 para o pós-doutorado, que são bem assim defasados com relação ao mercado de trabalho, né? Fazendo não criando um incentivo para que as pessoas
prefiram ir para pós-graduação ao invés de tentar uma carreira do mercado de trabalho. É mais interessante o mercado de trabalho do que uma especialização, uma formação mais profunda. Aqui a gente tem algumas informações sobre o orçamento da CAPES, né? Principalmente na parte do fomento da pós-graduação, é um valor bem constante, né? Com a queda ali significativa em 2021, o que é bem problemático, né? Se você levar em conta a inflação, tirou o poder de compra desse dinheiro, né? E então, esse fomento realmente ao longo dos anos vem, né? O valor real dele vem sendo cada vez menor, né? E o orçamento também, que apesar desse aumento aqui, é bastante pequeno. A CAPES ela tem cursos de pós-graduação avaliados e reconhecidos em todas as regiões, né? Uma quantidade bastante grande de cursos, mas que ainda assim parecem não atender às necessidades. Né? Aqui a gente tem 2 gráficos que mostram as matrículas na pós-graduação e as pessoas que efetivamente são tituladas, né, nas várias áreas, né, mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado acadêmico. Aqui ainda não entra doutorado profissional, mas mostra claramente uma grande quantidade de pessoas que entram, né, e quem efetivamente vai se formar, vai receber o título de mestre ou doutor, é muito menor, né, mostrando justamente essa realidade do problema das bolsas, do problema da falta de investimento na permanência dessas pessoas. Isabela? Falar um pouquinho dos programas de pós-graduação aqui na região do Vale. Aqui na nossa região, a gente tem efetivamente programas de pós-graduação em 7 universidades, em 7 faculdades, que são a Unesp, a Unital, o ITA, a Unifesp, a UAM, a Univap e o INPE. Cada um com um número que varia entre um programa só e 10 programas. Mas a maioria tem por volta de vamos colocar uma média de 7 programas por universidade. A Unesp tem 3 programas, que são Desastres Naturais, Ciência e Tecnologia Aplicada à Odontologia e Ciências Aplicadas à Saúde Bucal. A Unital tem 9 programas, é uma das que tem mais programas, e ela tem programas em Educação, Desenvolvimento Humano, Formação Política e Prática Social, Gestão e Desenvolvimento Regional, Ciências da Saúde, Linguística Aplicada, Planejamento e Desenvolvimento Regional, Mestrado Profissional em Ciências Ambientais, Mestrado Acadêmico em Ciências Ambientais, Mestrado Profissional de Engenharia Mecânica. O ITA, que é a que tem mais programas, mais cursos de mestrado e doutorado, tem os seguintes cursos: Pesquisa Operacional, Engenharia Aeronáutica e Mecânica, Engenharia Aeronáutica e Mecânica Acadêmica, Engenharia Eletrônica e Computação, Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica, Computação de Missão Crítica, Física, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Ciência e Tecnologias Espaciais e Computação Aeronáutica. A Unifesp tem 8 programas, que são Programa de Pós-Graduação de Pesquisa Operacional, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência de Materiais, Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada, Mestrado Profissional em Matemática, que é em Rede Nacional, ProfMat. Esse mestrado em específico, ProfMat, ele é só sediado na Unifesp, ele é um programa em rede nacional, tem várias universidades que disponibilizam ele, e a Unifesp é um dos polos onde ele é sediado, onde ele acontece, esse curso. O programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica e o programa de pós-graduação profissional em Inovação e Tecnologia. O INPE tem 7 cursos, 7 programas, que são Meteorologia, Geofísica Espacial, Engenharia e Tecnologia Espacial,
sensoriamento remoto, astrofísica, computação aplicada, ciência de sistemas terrestres, que são basicamente cursos que são sobre conteúdos usados no INPE, mais cursos voltados para aquilo que é usado dentro do INPE. Pode passar. A Univap tem 4 programas: processamento de materiais, física e astronomia, planejamento urbano e regional e programa de mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Pode passar. A UAM tem um programa só, que é o mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Aqui é um mapa aberto com todas as universidades, cada um dos programas delas. E esse seria um mapa de onde ficariam fisicamente esses programas. Como vocês podem ver, a maioria fica concentrado em São José, perto da região do centro, e tem alguns em Taubaté, na Unital, e tem três espalhados mais fora de São José, que são a Unifesp, a Unesp e a Univap, que são um pouquinho mais distantes do centro, mas a maioria fica em São José e tem os cursos da Unital em Taubaté. Algumas das pesquisas que a gente achou interessante falar sobre programas que saíram desses programas foram essas que foram selecionadas, que foi o uso de medidas de complexidade de dados na exploração de redes neurais artificiais, que é da Unifesp, métodos exatos e heurísticos para a resolução do problema do caixeiro viajante em famílias, que é da Unifesp e ITA, é uma colaboração entre os dois. Diagnóstico da dengue e seus sorotipos pela caracterização molecular através da espectropia, creio que seja Raman, que é da UAM. Sensor remoto de detecção de tensão, da Unital. O papel da água continental integrada na modelagem dos processos de superfície sobre a América do Sul, que é do INPE. Pré-tratamento de biomassa em forno de micro-ondas doméstico para a produção de biocombustível, um estudo numérico, que é do ITA. E esses foram o que a gente achou de mais interessante sobre a produção aqui na região. Existem vários outros, mas a gente pegou esse só para dar uma amostragem do que é trabalhado aqui na região. Beleza, Isabela. Vamos agora comentar um pouco. Acho que vistos esses dados, acho que vale a pena comentar algumas coisas, né? Então, assim, a primeira observação que eu faria é que a pós-graduação na nossa região ela é concentrada na área de exatas, né? Você quer comentar um pouco esse ponto, Isabela? Você que passou um bom tempo ali mapeando os programas? Sim, eu gostaria de comentar um pouco. A maioria dos programas ou são de ciências naturais ou são puramente de exatas, ciências exatas. A maioria de exatas, porque principalmente a gente concentra vários institutos de exatas. A gente tem o ITA, o INPE, a Unifesp, que o nosso foco é em ciência e tecnologia, então a gente é mais puxado para ciências exatas. E a gente vê poucos, acho que o único, se a gente for falar de cursos de humanas, a única que oferece é a Unitel, que oferece curso de educação e tem mais outros 2 ou 3 cursos que eu falei. E depois de exatas, a gente tem biotecnologia e odontologia. Mas basicamente só esse. A maioria é focado em exatas. Também interessante, tá? Assim, a imensa maioria é em universidade pública, né? Privada tem bem poucos programas, né? A grande maioria tá nas 3, né? INPE, Unifesp e ITA, né? Unesp tem algumas coisas. A imensa maioria é em instituição pública. E essa relação ela muda para lato sensu, né? Então, normalmente ela tem uma maior oferta de lato sensu nas privadas, né? Lato sensu, quando eu pesquisei, nossa, eu não achava afim para lato sensu. Lato sensu surge, pipocava lato sensu. E isso é muito interessante, que lato sensu pipocava lato sensu de humanas. Não tinha muito lato sensu de exatas. Tinha um outro, mas pipocava lato sensu de humanas. Principalmente na área da educação.
A lato sensu, ela tem esse perfil, tem muita lato sensu à distância, né? Eu acho que agora cresceu muito e já por outro lado, na stricto sensu, exige um envolvimento maior, né? Então, assim, o investimento que o aluno precisa fazer, ele é um investimento que tem retorno, tal, já falo um pouco sobre isso, mas ele é um investimento, é um compromisso maior, né? Comprometimento maior. Então, só para comentar, né, linguística aplicada, o programa da Unital que você tinha comentado, né? Nós vamos deixar, né, nos comentários, nos dados do vídeo, um link para a planilha que vocês elaboraram, né, com os links para os programas e o site, né, o site dos programas e o telefone para ter alguma informação, né. Mas eu queria comentar duas coisas também antes da gente fechar. Eu acho que o objetivo principal aqui desse bate-papo é incentivar as pessoas a fazerem pós-graduação em stricto sensu, né? E aí eu queria primeiro comentar, e vou compartilhar aqui compartilhar duas coisinhas rápidas aqui. Então, primeiro é a questão de posicionamento no mercado de trabalho, né? Então, existe uma oferta muito maior de lato sensu, a oferta de stricto sensu ela é menor e exige um comprometimento maior, mas também coloca o estudante, coloca o formado, na verdade, numa situação bem melhor em termos de empregabilidade. Então, por exemplo, as boas vagas, né, em geral, elas vão dar preferência para quem tem mestrado. Então, eu estou, por exemplo, colocando aqui uma página de carreiras no Google. E para o mercado mais disputado, um mestrado, por exemplo, já é considerado básico. Né? Assim, já é uma questão básica para a seleção. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, aproveitar essa oportunidade, eu gostaria de comentar um artigo recente que saiu na Nature, na verdade no jornal de carreiras da Nature, né, sobre a pós-graduação no Brasil e o declínio de interesse. Na verdade, esse artigo ele vai trazer como resultado principal uma queda de 12% entre 2019 e 2022. Só que, na verdade, ao ler com mais calma aqui o artigo, eu acho que, minha opinião, vocês podem ter outra opinião quando lerem o artigo, mas eu acho que o título correto aqui não deveria ser queda de interesse, né? Mas, na verdade, uma variação das condições. Né? Então, o valor das bolsas é muito pequeno, principalmente nos grandes centros. Né? Então, a pós-graduação no Brasil como um todo, ela tem crescido, mas talvez nos grandes centros tenha essa pressão pragmática aí de valores das bolsas e de oportunidades no mercado que acabam atraindo mais do que o investimento numa pós-graduação em stricto sensu, seja no mestrado ou doutorado. Então, acho que vale a pena ler, né, sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho e vamos deixar os links para os programas de pós-graduação e o pessoal se... bom, é claro, né, nesse trabalho que vocês fizeram, de mapeamento dos programas de pós-graduação, ele ficou restrito à região do Vale do Paraíba, mas é claro que tem muito mais oportunidades nas outras grandes cidades, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, Guarulhos, mas a gente, né, focou nesse cosmos aqui de São José dos Campos e cidades próximas. Né? Acho que a mensagem final apesar de alguma queda nos números de busca por pós-graduação stricto sensu no país, ainda né, o principal gancho ali, a principal porta de entrada para trabalho com pesquisa científica e ciência,
E é bem importante, né, para o país um maior envolvimento nessas áreas. Acho que ficou como lição assim, uma necessidade de maior volume de programas em áreas não de exatas, né? Mas, assim, esses programas respeitam um pouco a natureza regional, né? Que é uma região bem industrial, então é até esperado. Mas, de qualquer forma, tem muito espaço ali para programas interdisciplinares ou programas das áreas de humanas, né? Última coisa que eu me lembrei que a gente não comentou, né? Tem também, agora, mais recentemente, os mestrados e doutorados profissionais, que visam fazer uma ligação mais direta entre a academia e a indústria e o setor produtivo. Então, tem surgido várias oportunidades novas também nessas linhas de trabalho. Então, beleza. Recomendo a todos mestrado, de forma geral, na ponta do lápis, eu acho que o mestrado vale a pena para todo mundo. O doutorado tem que analisar um pouco mais, porque o investimento é um pouco maior. De forma geral, também recomendo, mas acho que caso a caso vale a pena analisar. E vamos deixar, então, mais informações nos dados do vídeo, para quem quiser dar uma olhada com detalhes, né? Tem que entrar mesmo na página do programa, né? A principal recomendação aos candidatos é consultar a página dos programas, onde vai ter mais informações sobre prazos, requisitos e os detalhes de como cada programa funciona. Bom, beleza. Então vamos encerrar por aqui. Tomara que muitas pessoas assistam esse vídeo e se motivem a fazer pós-graduação em stricto sensu. Valeu, pessoal. Valeu, galera.